Olá, meus amigos e minhas amigas do canal Amor à Vida. Continuando com o nosso curso de fonte ATX, vamos estudar hoje as saídas da fonte. A saída de -12, 5 volts, 12 volts e 3,3 volts. Os filtros de saída da fonte, que são os diodos, os indutores, os capacitores e os resistores de carga. Vamos estudar ciclo a ciclo o funcionamento de todos esses componentes para facilitar o entendimento de todos. Esta parte teórica vai ser bem pequenininha e vamos partir para a prática, meus amigos. Aqui nesse desenho eu adicionei essas setas com as cores dos fios de saída da fonte. Vejam bem, o -12 é azul, os 5 volts é vermelho, os 12 volts é amarelo, o 3,3 volts é laranja, para facilitar para vocês entenderem como funciona. Em um dos ciclos, o transformador vai conduzir em um sentido. Em outro ciclo, o transformador vai conduzir no outro sentido. Isso vocês já sabem. O que vai determinar isso são os transistores chaveadores do primário, que ora um está conduzindo, ora outro está conduzindo. Então nós vamos ter na saída do secundário uma inversão de fase. O secundário do transformador tem esse pino central, é aquele fio grosso que é ligado no terra, meus amigos, aqui representado com uma seta. Toda seta que tiver aqui é um ponto ligado ao terra. Temos nos capacitores e nos resistores também. Estão todos ligados aqui no terra. Vocês podem prestar atenção que nós temos nesse transformador duas derivações de cada lado do terra. A primeira derivação é referente aos 5 volts. A segunda derivação, de um lado e do outro, é referente aos 12 volts. E como conseguimos -12 aqui? Como conseguimos 3,3? Nesta aula nós vamos ficar sabendo tudo. No primeiro ciclo, quando um dos transistores está conduzindo, nós teremos uma tensão de 12 volts entre o terra e esse fio. E vai ser conduzida aqui essa corrente, seguindo as setinhas amarelas, vai passar aqui no duplo diodo dos 12 volts, vai passar nesse indutor. Esse indutor, meus amigos, que vocês estão vendo esse Z aqui, na verdade, esse indutor passa os 12 volts, os 5 volts e o -12 também. Passam todos nesse mesmo núcleo, um indutor para cada tensão. Mas as espiras enroladas no mesmo núcleo. Por que isso? Porque quando passar uma corrente de 12 volts aqui, nessas espiras do indutor, vai provocar um campo magnético que vai induzir uma corrente nas outras espiras também, ajudando o PWM a estabilizar a saída da fonte. Então, sem esse indutor, isso aqui é aquele indutor grande, toroidal, aquele redondo que tem vários fios. Sem ele, é quase impossível controlar as saídas da fonte. Então, aqui os 12 volts vai passar por esse indutor, chegar até o resistor de carga, que vai consumir um pouquinho da corrente, carregar o capacitor e temos os 12 volts na saída. Os 5 volts vai passar por esse fio, vai chegar até o duplo diodo dos 5 volts, passar também por aquele indutor toroidal, carregar o capacitor, passando também um pouquinho pelo resistor e temos os 5 volts na saída. E os 3,3 volts vai sair aqui dos 5 volts, vai chegar até esse indutor, meus amigos. Esse indutor é um indutor que fica um pouco antes do duplo diodo dos 3,3 volts. Esse indutor é o responsável por pegar os 5 volts e transformá-los nos 3,3 volts, provocando uma queda de tensão. Podem ver que veio aqui vermelho, passou o indutor, já está laranja. Passando aqui no diodo retificador dos 3,3 volts,
temos um outro indutor de filtro carregando aqui o capacitor. Também temos um resistor de carga nos 3,3 volts. O menos 12 vai sair da outra extremidade do transformador. Não vai conduzir nesse diodo porque está polarizado inversamente. Aqui temos menos 12 e aqui temos 12. Então não vai conduzir esse diodo. Vai passar nesse diodo ou vai passar daqui para lá? Não. Daqui para cá. Por quê? A corrente negativa é inversa da corrente positiva, meus amigos. A corrente negativa está entrando no transformador e a corrente positiva está saindo. Então ela vai passar por aqui, não vai conduzir nesse aqui porque está inverso, vai passar no indutor, no outro indutor e carregar o capacitor. E temos o menos 12 aqui. Bom, e o outro ciclo? O que vai acontecer no outro ciclo? Agora sim, no outro ciclo, o outro transistor está conduzindo e aquele transistor não. Então nós invertemos a entrada do transformador, invertendo também a saída do mesmo. E dessa forma, nós temos os 12 volts saindo aqui de baixo do fio de baixo, passando pelo duplo diodo, pelo indutor toroidal e carregando o capacitor. Temos os 5 volts passando pelo duplo diodo, pelo indutor toroidal, carregando também o capacitor com 5 volts. E os 3,3 volts, nesse caso, vai passar os 5 volts diretamente no duplo diodo. Ah, mas assim vamos ter 5 volts na saída. Não vamos, meus amigos. Essa mudança de ciclo da condução de um terminal desse diodo para o outro vai acontecer faixa de 60 a 100 vezes por segundo. E aí você vai ver que esses 5 volts entra aqui, mas ali vai entrar menos de 3,3. Então, somando tudo, vai dar 3,3 aqui no capacitor. Isso aqui é o controle da saída de 3,3 a partir do 5, que é feito através daquele indutor. E nós temos também aqui o menos 12, né? Que vai sair da parte de cima, nesse caso, passar pelo outro diodo e vamos passar pelo indutor, carregando o capacitor com menos 12. Temos aqui o menos 12 na saída. Espero que vocês tenham entendido tudo isso até agora, meus amigos. Não vou me prolongar muito, pois sei que vocês não gostam muito de teorias, porque senão nós iríamos abranger isso aqui bem mais profundamente. A partir de agora, vamos passar para as aulas práticas, explodir alguns capacitores e mostrar para vocês o que deve ser feito, o que não deve ser feito e como descobrir defeitos na fonte. E vamos usar essa fonte no nosso experimento aqui prático. Vou ligar a fonte, o nosso multímetro, colocá-lo na escala de voltagem, corrente contínua, pegar aqui um dos terminais da fonte, a ponteira preta do multímetro no fio preto, a ponteira vermelha no fio vermelho, para a gente testar aqui a presença dos 5 volts. Fazer a nossa conexão direta do fio preto no fio verde para ligar a fonte. Olha aí, meus amigos, a fonte está ligada, bem silenciosa, está girando aqui a ventoinha. Essa fonte está funcionando perfeitamente, é aquela que eu a consertei. Nós vamos fazer aqui alguns testes. Vou desligar aqui, porque o primeiro teste que nós vamos fazer nessa fonte vai ser a simulação de um capacitor alterado. Quando a gente tem um capacitor alterado na saída, estamos falando da saída, aquilo que a gente estudou. Quando a gente tem um capacitor alterado na saída, o funcionamento da fonte fica todo descontrolado. Para fazer a simulação de um capacitor alterado, para a gente fazer o teste na alteração da capacitância, temos duas opções. Retirar o capacitor, porque um capacitor, quando ele está alterado, ele perde a sua capacitância. Alguns chegam a dar nada de capacitância, fica com a capacitância zerada, e outros ficam com a capacitância muito pequenininha. O que nós vamos fazer aqui, vou tirar o capacitor de 12 volts
que é de 1000 microfarads, e vou colocar um capacitor de 220 microfarads por 16 volts. Essa é uma alteração que costuma acontecer muito nas fontes, o capacitor alterar e para 200 e pouco, um capacitor de 1000, 200 ou 300, a fonte não vai funcionar perfeitamente. Remover aqui o capacitor da fonte e fazer esse teste. Já vimos que a fonte está funcionando perfeitamente, né, meus amigos? Remover aqui o capacitor rapidamente. Tá aí um capacitor de 1000 microfarads por 16 volts. E vamos adicionar esse outro. Colocar aqui o capacitor de 220 microfarads. Se o capacitor alterar muito, ele vai cair a capacitância indo para 200, 300 e não vai funcionar a fonte como deveria. Vamos verificar aqui qual seria o funcionamento. Está soldado o nosso capacitor aqui, ó, nos 12 volts. Vamos pegar aqui a nossa conexão para testarmos os 12 volts, né, meus amigos? Colocar aqui na escala de medida de corrente contínua. Vamos colocar o fio vermelho no fio amarelo, o fio preto no preto, e vamos ligar aqui a nossa fonte, fazer a nossa ligação aqui do fio preto no fio verde. Nós temos os 12 volts. Bom, então a fonte está perfeita, não teve nenhuma alteração. Por que que as empresas não colocam um capacitor desse aqui, né, meus amigos? Mas eu vou mostrar para vocês que essa fonte parece estar perfeita, mas não está. Como descobrir que essa fonte não está perfeita? Se você ligar ela dessa forma no computador, o computador vai começar a consumir a corrente não vai estar bem filtrada, vai ter corrente alternada aqui. E com isso, a fonte vai desarmar, vai desligar. Vou ligá-la no meu aparelho que eu tenho aqui, o fontímetro, só para falar para vocês o que realmente está acontecendo dentro dessa fonte. Vou mostrar para vocês aqui que a fonte está ligada, né, meus amigos? Ó, colocar aqui nos 12 volts. Tá aí os 12 volts, e eu vejo já no fontímetro que temos uma variação, um ruído de 600 milivolts na tensão de 12 volts. Então, meus amigos, não funciona mesmo. Vou fazer um consumo de 1 ampere nos 12 volts, viu? E a fonte desarmou. Então, a fonte não consegue manter nem 2 amperes na saída. E qual é o motivo? Capacitor. Então, meus amigos, se a fonte estiver desarmando, desligando sozinha, você já sabe, tiver com pouca corrente, capacitores. Vamos testar os capacitores. Pode ser uma solda fria também no terminal do capacitor, e pode ser que o capacitor esteja com problema. Agora, mais um teste que nós vamos fazer nesse momento vai ser o capacitor invertido. Por quê? Às vezes a pessoa, por algum motivo, não está prestando muito bem atenção no que está fazendo. Isso acontece, meus amigos, com qualquer ser humano. É possível que isso aconteça. Você diz, mas eu sei colocar o capacitor, não vou pôr ele invertido. Mas pode acontecer. E se acontecer, qual vai ser o resultado? Vamos colocar esse mesmo capacitor invertido para vocês verem. Ó, estou soldando ele aqui, invertido. Está com o negativo para o lado do positivo. Vamos ligar a nossa fonte. Vamos ligá-la primeiro aqui para ver se ela liga. Olha bem, ela não ligou. A fonte simplesmente nem liga. E por que ela não liga? Ó, dá um pequeno zoadinho e não liga. Então, com o capacitor invertido, ela não liga, porque é como se fosse um curto aqui, esse capacitor invertido. Então, vocês já viram que o capacitor invertido não liga. Se o terminal do capacitor estiver dessoldado, ela não liga também. Por quê?
porque o capacitor não está presente. Não vamos ter a presença do capacitor na fonte. E respondendo mais uma dúvida, vou aproveitar aqui e vou soldar aqui um capacitor de maior capacitância do que o capacitor que estava aqui. Vocês lembram? O capacitor que estava aqui é de 1000 microfarads. Pois então, vou soldar aqui um capacitor de 2200 microfarads. O que será que vai acontecer, meus amigos? Vamos verificar isso agora. Pronto, acabamos de soldar aqui um capacitor de 2200 microfarads, onde havia um de 1000 microfarads. E o que vai acontecer com a fonte? Vamos ligá-la aqui, fazer a nossa conexão do fio verde ao fio preto, e a fonte funcionou normalmente. Vamos testar aqui a voltagem de saída, né, meus amigos? Verificar o que nós temos aqui nos 12 volts, que foi o local onde eu coloquei o capacitor. 11,98. E eu garanto para vocês que você pode consumir uma corrente aqui que vai funcionar perfeitamente. Então, por que não colocar um capacitor de 2200 no lugar de um de 1000? Porque, meus amigos, um capacitor de 2200 é mais caro que um de 1000. E se a fonte já funciona com o de 1000, para que colocar um de 2200? Essa é a ideia de quem fabricou essa fonte. Aumentar o valor da fonte, aumentar o valor dos componentes, para quê? Se ela já funciona com 1000. Então é por isso que eles não colocaram o de 2200, pois o funcionamento ficaria até melhor um pouco. Vamos remover esse capacitor e voltar o capacitor normal que estava nesse local. Está aqui o de 1000 microfarads e a fonte está perfeita do mesmo jeito que estava antes. Agora vamos falar um pouco sobre os indutores. Vou falar para vocês aqui como a gente viu na aula teórica. Esse aqui é aquele transformador, o trafo grande, que os dois transistores chaveadores chaveiam a entrada dele e nós temos as saídas do outro lado. Vamos olhar aqui desse lado como funciona. Aqui temos os dois pinos onde os transistores vão chavear, como no desenho, e aqui nós temos o terra, ó, aquele pino do meio que é o terra, ligado no terra. Nós temos aqui os dois pinos dos 12 volts, os dois pinos dos 5 volts. Ah, mas lá no desenho era diferente. Aquele desenho é mostrando como é fabricado o transformador. Ele é fabricado daquela forma. Só que os fiozinhos dele foram soldados nos pinos dessa forma para facilitar a montagem na placa, meus amigos. Então as duas de cá são as de 12 volts, as duas de cá são as de 5 volts e o do meio é o terra. Aquele indutor toroidal que todas as tensões passam por ele, que eu disse que era um indutor maior, ele é maior em algumas fontes. Aqui ele é pouco mais maior, ó. É esse aqui. Então, sem esse indutor, ou se esse indutor tiver com curto entre as espiras da bobina, não vai haver um bom funcionamento da fonte também. Esse indutor aqui é um indutor de filtro dos 3 volts, 3,3 volts, e esse aqui, meus amigos, vejam bem, ele tem poucas espiras, mas esse indutor é aquele que faz a quebra dos 5 volts para o diodo de 3,3 volts. Sem esse indutor, a fonte não vai funcionar perfeitamente. Agora vamos fazer algumas simulações. Vamos simular essa fonte sem esse indutor. Como simular ela sem o indutor? É claro que se a gente remover o indutor, ele é soldado aqui. Se a gente remover ele, não vai passar nada aqui para os 3 volts, para os 3,3 volts. Então nós não vamos removê-lo. Nós vamos fazer um curto nele, simulando aqui o que eu disse, que era ligando diretamente a saída dos 5 volts na saída dos 3,3. Ó. Vou fazer um jumper aqui. Pronto. Está aí, ó. Um jumper. E o que vai acontecer com essa fonte agora, meus amigos? Vejam bem. Vou ligar a fonte. A fonte ligou. Está aqui, ó,
já está ligado aqui. E nas tensões de saída, nós vamos ter os 12 volts aqui estão normais, mas queremos ver os 3,3 volts. Vamos verificar aqui os 3,3 volts na saída do diodo. 3,45. Bom, então não está normal, não teve problema algum. Pode tirar esse indutor fora e ligar um fio aí. Vou fazer uma simulação no consumo para mostrar para vocês que não pode ligar dessa forma. Vou deixar esse pino conectado aqui e vou ligar meu aparelho para simular uma corrente. Vou consumir uma corrente, pois sem consumir corrente a fonte não vai funcionar mesmo. Aqui nós temos a fonte ligada, funcionando ó, perfeitamente, a ventoinha está girando. Temos aqui os 12 volts. Vou consumir uma pequena corrente nos 3,3 volts para vocês verem o que acontece. Apenas 1 ampere. Como vocês notaram, a fonte desligou assim que eu consumi uma corrente. Então, esse indutor aqui, ele faz o controle dos 3,3 volts. Mesmo havendo os componentes ali, ela costuma desligar. Algumas até conseguem manter uma certa corrente, mas não foi o caso aqui, a fonte desligou. Vamos remover esse jumper que a gente colocou aqui, né, meus amigos? Bom, meus amigos, espero que vocês tenham gostado de mais essa aula. Dá um like aí no vídeo para ajudar o nosso canal Amor à Vida. Compartilhe esse vídeo com seus amigos para que mais pessoas possam ter acesso a essas informações. Se inscrevam em nosso canal e até a próxima, meus amigos. Tchau!